Bom dia, amados irmãos, tudo bem com vocês? No devocional de hoje, eu quero trazer uma palavra que eu acredito que vai ser muito boa para todos nós. É uma palavra atual para o momento que vivemos hoje com essa pandemia. E eu acredito que vai ser muito edificante para a vida de cada um de nós. Ela se encontra em 1 Samuel 19 e eu fiz aqui um rascunho porque eu não guardei tudo na cabeça assim igual o nosso pastor, né? Mas vamos lá. A nossa jornada se torna mais requintada. De casa simples, passamos para um palácio para visitar a família real. Na verdade, a primeira família real de Israel. Por volta do ano de 1040 a.C., Saul reina em Israel. Se casou com Ainoã e tiveram 6 filhos. Além desses 6 filhos, ainda teve mais 2 fora do casamento, com uma concubina chamada Rispe. Como podemos notar na visita, se trata de uma casa tumultuada, com sérios problemas, principalmente a partir do líder da família, que é Saul. Infelizmente, a gente pode imaginar o final dessa história. Em primeiro lugar, podemos destacar na casa de Saul a transição da simplicidade para a soberba. Saul era um sujeito tão simples que, quando nomeado rei, chega a surpreender pela sua simplicidade. Em 1 Samuel 9, o texto nos diz que ele era o jovem mais alto e belo de Israel. Logo em seguida, começa a primeira campanha de guerra. Vence os Amonitas e, na sequência, um dos seus maiores inimigos de Israel, os filisteus. Mas, já na sequência, numa outra guerra, onde ele tinha que esperar por Samuel para fazer o sacrifício a Deus, antes da batalha, ele perdeu a paciência com a demora do profeta e acabou ele mesmo fazendo o sacrifício. Foi duramente repreendido por Samuel e a partir daí começa o seu declínio. Mais adiante, vemos que ele não dava mais ouvido a nada do que Samuel dizia, como conselheiro e profeta. A consequência de um pai soberbo é uma casa totalmente destruída e que no final tudo termina em grande ruína. Por que pegamos esse texto, irmãos? Porque por conta dessa pandemia, nós agora, os pais, né, a gente está ficando mais tempo em casa. E a gente percebe que, junto com os nossos filhos que também estão ficando mais tempo em casa, a gente tem que procurar ser cada vez mais exemplo para eles. O que acontece? As minhas filhas, elas estão fazendo aulas online. A Kátia, minha esposa, minha digníssima esposa, né? Ela também está trabalhando no home office. E aí, o que eu percebo? Eu, como líder, eu tenho que ser exemplo aqui dentro da minha casa. Eu tenho que ser paciente, porque não é fácil ficar dentro de casa com 3 mulheres. Não é fácil. Então, como a gente viu aqui no texto, a gente tem que dar o exemplo. A gente tem que tomar cuidado com as palavras. Na verdade, o cuidado não é bem um cuidado. A gente tem que ser aquilo que está na palavra de Deus. E se a gente for exatamente aquilo que está na palavra de Deus, a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa tomar tanto cuidado assim. Mas nós temos que mostrar para os nossos filhos o quanto nós somos exemplo dentro de casa, para que eles também sejam exemplo na escola, mesmo fazendo vídeo aula, eles também serão exemplos. E é isso que eu quero deixar de mensagem para os irmãos. Eu quero agradecer aí e pedir que os irmãos, né, estejam orando por nós aqui, porque eu também estou orando por cada um de vocês aqui da OBPC Moca e para todos que estiverem vendo esse vídeo aí. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado.